Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindos ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje a conversa é com o chefe Diego Carrilho, do Empório Pata Negra. Tudo bem, Diegão? Opa, tudo certo, e com você? Pô, muito obrigado aí pela disponibilidade de tempo, horário, para a gente falar aí de Ramon, tirar todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes. É isso, eu que agradeço pelo convite. Falar de Ramon é sempre um prazer, né? Não é nem um pouco de tortura. Oh, bacana, Diego. Diego, conta pra gente um pouquinho da sua história, como você começou com o Empório, até antes um pouquinho com o Ramon. Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Vou contar bem resumido, que Certo. é bastante história para contar. Mas eu vou contar resumidamente. A minha história com o Ramon começou na Cerati, que é uma das maiores importadoras ainda hoje no Brasil de presuntos espanhóis. Ela começou um trabalho lá atrás, em 2012, mais ou menos, 2013, eu comecei a trabalhar com o Ramon dentro da indústria. Certo. Em 2014 fui para a Espanha, fiz a especialização lá, me especializei no assunto, voltei e entrei na sociedade do Empório faz mais ou menos 3 anos e meio. Na Cerati eu fiquei um certo tempo, fiquei 12 anos lá trabalhando na indústria, e saí, entrei como sócio lá no Empório Pata Negra, faz mais ou menos uns 3 anos, mas com o Ramon, cortando o Ramon, trabalhando com o Ramon desde 2012, mais ou menos. Então, a gente tem uma bagagem aí no assunto que eu acho que dá pra gente trocar um pouco de experiência. Poxa, aí, com certeza. Pô, admiro o seu trabalho, é um dos maiores especialistas em Ramon aí do Brasil. E falando de mercado brasileiro, tem crescido muito, né? Assim, já está um pouco... Como você enxerga um pouco o mercado brasileiro? Consome bastante. Cresceu muito, o mercado, com certeza. Se a gente puxar aí na memória 5 anos atrás, ou até menos, 4 anos atrás, era difícil achar Ramon, né? A gente achava muito presunto tipo Parma, ou Parma mesmo, um presunto italiano, mas Ramon ocupava pouco espaço do mercado. E se a gente colocar para a realidade de hoje, qualquer padaria que você vai tem uma peça de Ramon lá. Então o mercado cresceu muito e tem muito para crescer ainda. Porque o mercado, do meu ponto de vista, né, muitas marcas começaram a trazer qualidades inferiores de Ramon, e o Ramon tomou um pouco do mercado do presunto italiano justamente por causa da briga de preço, né? O Ramon tem Ramon hoje que custa mais barato do que presunto tipo Parma, e aí ele começou a tomar um pouco desse mercado de italianos, começou a ser introduzido, né, na população, aí, na massa brasileira, e agora, no meu ponto de vista, a evolução é a galera acabar conhecendo e buscando um pouco mais de qualidade, buscando um pouco mais de conhecimento. Então, tem muito ainda para crescer o mercado, tem muita informação. Eu acho que você já é do ramo atacadista, você é do ramo de varejista, aí você sabe muito bem do que eu estou falando, mas falta um pouco de conhecimento da galera ainda na parte de consumo, saber o que é o que, saber qual é a diferença, porque presunto tipo Parma, Ramon Serrano, são produtos completamente diferentes um do outro. Todos são presuntos curados, mas com propostas totalmente diferentes, que eu acho que a galera associa tudo como presunto de Parma, Exato, e fica uma loucura só. Exato, é uma loucura no laticínio, assim, eu vejo... Nossa, até mesmo quando você vai pedir um presunto, né, um Ramon, assim, serrano, que tipo que tudo...
Até se puder, né, dar aquela desmistificada bem no detalhe, assim. Primeiro, acho que, antes de entrar no detalhe do serrano, dos espanhóis, assim, qual que é a principal diferença do italiano, né, do de Parma, pro espanhol, né, pro Ramon, né? Pro Ramon Serrano. É porque começa... Se a gente comparar com o Ramon Serrano, que é a comparação que a galera mais faz, que é um Ramon Serrano é o equivalente ao presunto de Parma da Itália, Isso. que é uma comparação totalmente errada no meu ponto de vista, porque são produtos com propostas totalmente distintas. O presunto Parma, eu estou falando do legítimo Parma, tá? Existem os tipo Parma, o presunto Mac, que é mercadoria europeia de consumo comum, que é um presunto que foi feito, pode até ser feito na região de Parma, mas ele não leva o selo do consórcio, então ele não pode ser chamado de Parma. Esse é um presunto cru italiano, que é o que mais a gente vê no mercado. Eu digo aí que 90% das padarias, pizzarias, trabalham com o presunto italiano curado. Ele não trabalha não com é o Parma, Parma, certo. Hoje, se eu não me engano, o presunto de Parma aí tá na faixa de uns 170, 190 reais o quilo, alguns 210. Dificilmente você vai achar um presunto de Parma legítimo abaixo disso, o quilo. Então, quando for comprar e tiver lá 70 e poucos reais o quilo, é um presunto italiano. Não estou dizendo que é ruim, mas Sim, não é o de Parma. Não é exatamente. Tem umas diferenças aí. Mas comparando com o serrano, com o presunto de Parma, as raças do suíno usadas são as mesmas, que são Large White, Duroc, Landrace, Pietran, aqueles suínos branco e rosa, normal que a gente tem aqui, criado confinado, alimentado com ração e etc. A base da alimentação e genética é a mesma. O que vai mudar um pouco da alimentação do italiano é que o italiano ele é feito ali na região da Emília-Romana, região de Parma, e lá se produz o queijo parmigiano-reggiano, e aí a ração dele, a base é o soro do queijo. Então isso dá uma diferença já na gordura, dá uma diferença no sabor do animal, Entendi. no sabor do produto final, que a ração do animal a base é o soro do queijo parmigiano-reggiano. Então já tem uma diferença aí. Entendi. Que já muda muita coisa. E aí eles vão para a maturação. A maturação mínimo 12 meses. Sem osso, os espanhóis tem até um pouco menos. Tem espanhol que vem para o Brasil aí com 8 meses de maturação. Então o tempo de maturação também influencia bastante. Quanto menor o tempo de maturação, mais magro era o animal, então isso tem uma diferença na questão de filtração de gordura, questão de sal e etc. O método de salga é totalmente diferente. A salga do espanhol, eles enterram mesmo o pernil no sal e deixa aquilo curando. Para cada 1 quilo de pernil natura é 1 dia de salga. Os italianos já fazem uma salga diferente. Eles esfregam sal no presunto, no pernil, deixa descansando uma semana, tira, esfrega de novo, aí deixa lá descansando mais uma semana. E isso já dá uma diferença também. Entendi. O espanhol, eles retiram uma grande parte do couro do animal. Isso facilita a desidratação. Os italianos já não tiram. Então, isso dificulta a desidratação. Por isso, quando você pega um presunto de Parma, ele é bem maior, bem mais gorduroso. Porque com essas técnicas, ele tem um produto final, que o Parma, que ele não retira o couro, faz a salga com descanso, etc. Ele tem um presunto mais úmido, mais gorduroso, mais equilibrado no sal. O espanhol ele já tende a ser um presunto mais seco, com um pouco mais de potência de sabor. Então, são propostas diferentes. É por isso que eu falo que não dá para comparar. Exato. É que aqui a gente englobou tudo como se fosse uma categoria. Presunto de Parma virou uma categoria aqui. Tudo que é presunto curado está ali dentro, e não é. São produtos totalmente diferentes. Então, eu acho que o grande lance aí, a diferença de um para o outro é isso. Se você gosta de um presunto mais leve, gosta de um presunto mais macio, mais úmido, é o Parma. Se você gosta de um presunto mais potente, mais sequinho, aí é o Serrano. Sim. Então, na hora de comprar, já tem uma principal noção aí. Diferença, né? Não, e é engraçado, às vezes você vai num laticínio, você pede ou de
Serrano às vezes vem em Parma, confundem, né? Então assim, você tem que ficar bem... porque outro dia eu fui pedir, puta, tava um sabor, né? Aí eu falei, poxa, vou pedir na semana que vem. Putz, vem um totalmente diferente, assim, mas bem nítido, assim, sabe? Eu falei, não, errou, pegou coisa diferente, né? Uma dica que eu sempre falo, cara, e você vê como o negócio é tão mais a fundo do que a gente imagina. Você come presunto, eu como presunto, eu trabalho na área, você também já trabalhou na área de supermercados, aí você deve ter uma noção, mas se você pegar para uma pessoa que é só consumidora, nunca trabalhou no ramo de alimentos, nada, e perguntar para ele, sei lá, 3 marcas de presunto curado, dificilmente ele vai saber. Sim. E aí uma dica que eu dou é se atenta à marca do presunto. Se você comer um presunto, gostou, cara, vai ali que tá certo, porque tem muito presunto ruim no Brasil hoje. Hoje eu tô com uma dificuldade imensa num empório de achar marcas que consiga atender a qualidade lá, tudo certinho, cura. Então, é o que eu falei, o mercado cresceu muito, mas tem muito a melhorar aí nessa questão de qualidade, etc. É o que você falou, né? Por preço acaba vindo produtos que com 8 meses só de... Né, não tem aquela qualidade e tudo mais, então é bem complicado, né? Então, assim, eu acho que é uma evolução, né? Assim aconteceu com o vinho, assim aconteceu com os queijos. Sim. É uma evolução. Então, o vinho passou por isso, os queijos passaram por isso, a comer quantidade, não tá muito afim da qualidade. E aí tá mudando, né? Hoje eu acho que as pessoas estão comendo menos e comendo com mais qualidade. Então, é uma questão de tempo para a galera começar a buscar um pouco mais de informação. É claro que falar de presunto no Brasil hoje é muito novo ainda, né? Com certeza. Mas a gente tá aí. Eu tenho isso como missão, de que até a missão do Empório lá, do Empório Pata Negra, que é desmistificar mesmo, é mostrar pra galera, ensinar você, te vender e você entender o que você está comendo. Não é só você ir lá e falar, eu quero um Pata Negra, eu vou comer. Não, é você ter consciência do que você está comendo. O que como foi feito, porque, cara, eu tenho um presunto que varia, começa em R$900 e acaba em R$12.000. Puxa. Então, se eu não te explicar a diferença, se você não souber, cara, é muito difícil você entender essa diferença de preço. O porquê disso, né? As pessoas não entendem o processo. Depois que você vai a fundo, você fala, nossa, como é complexo a produção, né? Bem complexo, Exato. Bem complexo. E até falando nisso, dessa complexidade, Diego, se puder falar, na parte de Ramon, né, tem dois tipos, né, tem o Serrano, que a gente comentou um pouquinho, que até vê as diferenças com o de Parma, né, o italiano, e tem também o Ibérico, né. Dentro do Serrano, a gente tem também 3 tipos, né, de tempo de maturação, né, isso, né, tem três. Os serranos mais comuns são o bodega, né, que é o de até 12 meses, aí tem o reserva e o gran reserva, que aí o gran reserva é um de 24 meses, aí o outro varia de 18 meses, é que 18 meses não tá vindo mais pro Brasil, não tô achando mais, mas vinha também o de 18 meses, que era da marca Monte Nevado, que era excelente. Agora tem uns de 15, mas não tá vindo mais não reserva, aí tem só o bodega, que é o mais comum, que é o de 12 a 15 meses, e o gran reserva, que também acha com mais facilidade, que é o de 24 meses de maturação. Entendi. Agora, quando vai pro Ibérico, o Ibérico é um pouco mais complicado. Isso, explica pro pessoal, assim, as diferenças, né, do Ibérico e do Serrano do Ibérico, assim. O Ibérico começa já pela raça, né, a raça do Serrano, que eu já falei lá atrás, mas quando a gente vai para a categoria Ibérica, a raça do porco já muda, que é a raça ibérica, que é encontrada ali na Península Ibérica, divisa Portugal com Espanha, com o Alentejo português ali. E dentro da categoria do ibérico dentro do universo ibérico, na verdade, existem algumas categorias, que é o ibérico de sebo, o ibérico sebo de campo, o ibérico de belhota e o belhota 100%. Exato. Que pela normativa de 2014 que foi implantada na Espanha, nenhum desses que eu falei
é pata Pata negra. negra, exato. Isso porque todo mundo E é fala, isso que né? confunde todo Todo mundo. mundo fala, esse presunto aqui, pata negra. Aí, né, tá vendo, né, algumas entrevistas, alguns É porque vídeos, assim, não aqui no é. Brasil, tudo que tem a Tudo pata é preta pata negra, é né? pata negra, mas não é. Se a Tá embalagem é errado falar preta isso. lá, assim, só já, putz, é pata negra, né? E aí tem lugares que usa isso como venda, né? Marketing total. Ah, tem pata negra? Tenho. Aí vende Tenho. um Ramon de sebo pro cara. E o cara que tá comprando não sabe, o cara que tá vendendo também não, não conhece, e aí vira uma brincadeira meio esquisita. Mas dentro dessa categoria, o que é o Ramon de sebo? O Ramon de sebo, a diferença dele pro serrano, por exemplo, é só a genética. O tipo Então, de. o Ramon de sebo, ele tem 50% de genética de presunto de porco ibérico. Mas a alimentação dele é igual a do serrano, que é a base de ração, e ele vive confinado. Ele não vive no pastinho lá, o porco feliz, não. Ele vive confinado, alimentado com ração. A única diferença é que ele tem 50% de genética ibérica. Tá. Esse 50% de genética ibérica também já dá uma diferença absurda para o presunto. É absurda a diferença que dá para o serrano, mas na prática assim não tem muita diferença. Tá. Aí depois da categoria do sebo, a gente tem o sebo de campo. O que muda para a categoria de sebo é que ele vive solto, mas ele também Certo. se alimenta de ração, tem 50% de genética ibérica, é de 50 a 75, mais comum é ser 50%, e vive solto no pasto, se alimenta de ervinhas que fica ali, então ele vai Sim. comendo, além das ervas, ração, mas não se alimenta de belhota e não é pata negra. Aí depois desse tem o belhota, Tá. que é o Ramon Ibérico de belhota, que é o precinto vermelho, que Isso. todas essas categorias que eu falei têm cores. O sebo é o branco, o verde é o sebo de campo, e o ibérico de belhota é o vermelho. E esse sim, aí ele vive solto, ele se alimenta de ração, e no período de montaneira, que vai mais ou menos de novembro a fevereiro, até máximo Março já é março, março. aí ele se alimenta exclusivamente do fruto que é a abelhota, né, que é um fruto muito oleico, que propriedades assim lembram um pouco a nossa castanha do Brasil, a castanha, que aí é um fruto muito oleico, que nesse período ele se alimenta exclusivamente de belhota, e aí ele dobra de tamanho, dobra de peso, e aí obviamente a carne dele já é Outros. absurdamente diferente, que é muita gordura infiltrada. Um presunto, por exemplo, ibérico de belhota, o ibérico de belhota ou o belhota 100%, a gordura dele é considerada uma gordura vegetal por ter os mesmos componentes de um azeite Exato. Falam extra que virgem. você pode comer sem É, culpa, né? Esse é presunto aí, muito porque ele é saudável, muito você pode saudável, essa comer. gordura, né? Exatamente. Ela Exato. produz o colesterol HDL e não influencia no LDL, que é o ruim, né? Então, ele é até recomendado por vários médicos e etc., nutricionistas, para fazer Sim. dietas, e enfim. E aí, depois desse, a gente tem o 100%, que aí é um porco 100% ibérico, vive solto, se alimenta de belhota. Esse é um dos mais tops aí que a gente tem falando de presunto. Que é o Mas preto, né? também, Que é a tarja preta, né? isso, que é o precinto preto. Preto. Mas esse também não é Não é pata o pata negra negra. Exato. pela normativa de 2014. Aí vocês vão, pô, mas o que é o Como pata que é o negra pata então? Para negra, ser afinal, pata né? negra, ele tem que vir de alguma região DOP, que Isso. existem 4 regiões DOP na Espanha, que é Guruelo, Rabugo, Huelva e Dehesa de Extremadura. E Exatamente. essas regiões, você cria lá, e aí tem toda, além da normativa Normativa. da União Europeia, que você tem que seguir, blá, 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 para você ter um pata negra atestado pelo consórcio, você tem que atender os critérios do consórcio, que aí é 10 pés de azinheira para cada suíno, 1 hectare de terra para cada suíno, então tem uma série de requisitos para ser atendido, é muito complexo. Mas foi criada essa normativa na Que- Espanha até porque tinha muita falsificação, né? Então você tinha um ibérico
75% ibérico alimentado com belhota, você vendia como pata negra. E aí foi banalizando o nome, e aí eles conseguiram dar um jeito aí com essa normativa, mas aí isso se aplica só lá, né? E quando vem para cá, já vira uma vira bagunça uma só. bagunça. Mas é difícil, aqui no Brasil é difícil achar pata negra, a gente tem lá no Empório, mas só a base de encomenda, porque é um valor Muito um pouco caro, mais né? elevado. Mas todos os outros lugares que você for aí, bota a mão no fogo que pata negra é difícil achar. Vão te vender como pata negra. Você falou de regiões DOP, aquela região é denominação de origem protegida, né? Exato. É isso aí. Que é o mesmo que tem nos vinhos. Sim. Que é os mesmos que tem nos queijos e etc. Exato. Não, e é super complexo. Eu estava vendo também alguns vídeos, né, que tem também os fiscais, né, acho que do consórcio, que eles fazem visita nas criações assim, do nada, sem avisar, e pode pegar as fezes do suíno, do animal, para o laboratório e falar, poxa, ele não comeu belhota, não está comendo belhota. Ou mesmo ver lá a azinheira e falar, poxa, mas não tem nada aqui, sei lá, tá em seca, né, e tal. E aí o criador perde tudo, perde toda... Ele perde a classificação de um ibérico de belhota, ele perde a classificação de um, sei lá, se ele estiver criando um lote, né? porco 100%, ele perde essa classificação e ele desce de nível, né? Então ele vai para um ibérico de sebo que ele cai 70% do valor de mercado. Nossa, então ele perde muita grana, né? Sim, por isso que o pessoal então, fala, por nossa, isso que eles é caro, né? muito a risca, segue a risca e é super caro, porque faz essa conta aí de trás para frente, né? Quanto que, poxa... um ibérico, ele tem no mínimo, de belhota, né? Ele tem no mínimo 36 meses de maturação, né? Porque é um suíno muito gordo, menos que isso é difícil conseguir uma maturação boa. Agora, o de sebo, o ibérico de sebo de campo, 24 meses. 24 aí meses. Tem uns até com mais tempo de cura. Sim. Mas, normalmente, os belhotas é tudo acima de 36 meses, 48 meses. Aí é um preço... É o que você falou, faz a conta inversa aí. São 5 anos, né? Um de belhota são 5 anos, né? 2 mais ou menos engordar, isso, assim, 2 anos para ele engordar e mais 3 de maturação, né? E aí você tem 2 patas só traseira, né? Então isso é uma dúvida. Presunto é só pata traseira. Então, isso é que eu tava vendo. Só são as patas traseiras que se usa. Traseira. Para ser presunto, pata traseira. Porque até aqui, segundo o nosso Ministério da Agricultura e Abastecimento, presunto é proveniente 100% de pernil. Se tiver qualquer outra coisa, não é presunto. Não é presunto, porque tem muito por exemplo, também. A pata da frente é comercializada e tem muito valor também de mercado, mas eles vendem como paleta curada, não como presunto. Entendi, para fazer outras coisas. E é muito bom também. A paleta fatiada é sensacional, é bom pra caramba. Tem gente que prefere paleta do que Ramon, mas né, tem muitos espanhóis que preferem a paleta. Olha só, não sabia. Por ser mais magra, falam que tem um sabor mais acentuado. Eu sou mais do time do Ramon, eu gosto de gordura, eu gosto, mas é muito boa, a paleta é boa pra caramba. Nossa. Aqui no Brasil tinha algumas marcas que traziam paleta, mas eu não sei se está trazendo mais, faz tempo que eu não vejo. Eu comprei umas vezes lá pro Empório, mas paleta não foi muito bem aceita aqui, porque por falta de cultura mesmo, falta de conhecimento, até falta é cultural mesmo, a gente não come isso desde criança, a gente conheceu isso agora, os caras comem isso lá desde quando nasceram. Então, aqui não foi muito bem aceita porque acharam que paleta é um subproduto, é um produto de baixa qualidade. Não, mas não é, é o que eu falei. Produto com outra proposta, outra coisa, mas é muito bom também. Nossa, bacana. Acho que dessa parte de tipos, assim, deu pra gente desmistificar. Deu pra ter uma noção? Deu pra ter uma noção, né? Tem muita coisa, que se eu ficar falando aqui, o seu podcast vai ficar uns 5 horas e meia. Com certeza, essa parte já... E agora, outra parte que é legal, que, poxa, é fantástico, é a parte do corte, né? Nossa, eu tava vendo assim... o corte. É cirúrgico ali, você tem que ter uma certa bacana, porque tem a parte que tem os ossos ali, para como você vai tirar, como você vai
contornar, né, algumas partes ali, assim, perto da bacia ali, então, assim, tem todo um... Né, se puder falar um pouquinho como, né, do corte. O corte, muita gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença o corte. A nossa tradição aqui é fatiar a gente está acostumado, né? Fatiar na fatiadora, na máquina, enfim. Mas o corte na faca, você tem uma diferença muito grande, porque quando você pega um presunto para fatiar na máquina, ele já foi desossado lá na origem, lá na Espanha. Então, quando você abre o presunto lá, ele já começa a entrar em oxidação lá na Espanha, e tem todo esse transporte com oscilação de temperatura, e aí vai prejudicando um pouco o presunto, ele vai perdendo as características organolépticas, que é sabor, aroma, textura, enfim. Que é o que você estava comentando, né? Que assim, o de fora, até a comparação com o industrial, né? Que já vem em pacotinho, é o que você fala, assim, já vem aquele bloco, né? Para as padarias, laticínios e tal, que normalmente vem aquele pedação, né? Vem aquela tala assim. E aí, quando você pega aquelas bandejas que já foi embalada lá na origem, é pior ainda, ou que foi embalada por uma indústria, porque esses blocos são fatiados nas indústrias congelados, né? Então ele sofre uma oscilação de temperatura muito grande, isso prejudica o produto, não tem jeito. Então, voltando à diferença, quando o presunto foi desossado, vai para vácuo, ele já começa a entrar em oxidação lá na origem, chega aqui já a um sabor totalmente diferente do que se você pegar a pata lá e cortar. Quando a gente vai cortar na faca, eles tiram a pata da maturação, embala e manda para cá. Não sofreu nenhuma manipulação ainda. A gente vai começar a manipular a peça aqui. Quando a gente for abrir, aí ela começa a entrar em oxidação. Então aí você já tem outro nível de presunto. Fora que esse presunto você não precisa pôr em geladeira, então você está sempre ele na temperatura ideal para consumo. Quando você fatia, pega esses blocos, essas peças desossadas, ele sempre tem que manter em refrigeração, porque já tirou o osso, passou na prensa. Se você não mantém em refrigeração, ele acaba soltando essa prensa, aí para fatiar fica ruim. Então você tem que sempre manter ele em geladeira, aí quando você for consumir, deixa ele fora. Enfim, aí dá uma oscilada também de temperatura. Tem o lance da lâmina também, quando você vai fatiar na máquina, a lâmina em rotação ali constante superaquece a fatia e às vezes ocorre de novo essa oscilação, corta sentido rompendo fibras, quando a gente corta na faca sentido fibra. Então, tudo isso vai dando diferença no corte, vai dando diferença em sabor. Se você não limpa de forma correta também, você acaba com presunto. É o que eu sempre digo. Vamos pegar um exemplo de um belhota lá, que é o cara que sofreu pelo menos 5 aninhos ali para deixar o produto pronto, para chegar aqui, um presunto excelente. Os caras estão há milhares de anos fazendo isso e procuram sempre a perfeição. Aí chegou a peça aqui pro Diego, e o Diego não sabe cortar, corta cada naco que dá até medo. Cara, você acabou com um trabalho de anos do cara. Exato. É igual pegar uma fatia de um belhota, colocar na pizza e meter dentro do forno. Aquilo vai superaquecer, vai desidratar. É igual pegar o presunto e tirar a gordura. Eu sei que, gordura não gosto, mas aquela gordura é fundamental para ter o equilíbrio que o produtor lá queria te proporcionar. Então, se você tira aquela gordura, você acabou com um trabalho de anos que o cara estava ali pensando, criando bichinho para ele ter aquela gordura. E aí você vai em uma fatia, você arranca aquela gordura e acabou com todo o trabalho do cara. Exato. Então, assim, o corte tem toda a diferença, cada parte do presunto tem um sabor diferente, tem a babilha, a ponta, a contramassa e a massa. Cada parte do Ramon tem um sabor diferente, pela porcentagem de filtração de gordura. A ponta ela é um pouco mais doce, a massa, para mim, eu gosto mais da ponta, que é a parte mais gordurosa, mas os espanhóis, todo mundo, acham que a massa é a melhor parte do presunto. Que é mais gordinha ali, né? Que é mais gordinha. É como se fosse a traseira, né? Assim. Isso, é como se fosse a bundinha, parte assim, posterior, a parte posterior do pernil.
Então, essa parte é a que tem mais equilíbrio. Ela tem uma porcentagem de gordura alta, mas ela tem uma porcentagem de gordura alta de proteína. A ponta, ela já tem gordura em excesso. Então, você tem que, se você experimentar uma fatia do lado da outra, é totalmente diferente. E é isso que a gente faz nos eventos. A gente, quando eu vou para eventos, quando eu faço os treinamentos, eu coloco lá uma fatia do lado da outra. E aí eu proporciono, não é só cortar, é proporcionar Exato. uma experiência Sim. baseado no Ramon. Porque, pô, com uma peça de Ramon eu te apresento 4, 5 sabores diferentes, fatias padronizadas, que tem mais ou menos aí 2 dedos de espessura, de diâmetro, assim, de Sim. largura. Porque tem um fundamento também que quando você coloca uma fatia de 2 dedos dentro da boca, você cobre a língua como um todo e você sente o equilíbrio, você sente a gordura, a untuosidade do presunto, o retrogosto, você sente tudo de uma vez. Então tem essas características que o corte faz toda a diferença. Por exemplo, se a gente pega aquelas fatias gigantes que a gente tem acostumado de padaria, O que você falou, a gente vai pessoa morder... corta, ou a pessoa corta, já arrancou a gordura inteira, porque só de Exato. cortar já ferrou. Porque o presunto, a fatia sempre vai romper onde tem infiltração de gordura. Isso. E aí você mordeu, puxou, um lado vai ficar com muita gordura, perdeu o equilíbrio. O outro lado vai ficar sem gordura, ficou seco, sem equilíbrio, e salto sal. Então tudo isso tem diferença. Então é por isso que eu falo, se você vai pagar, sei lá, R$1.000, R$1.100, R$1.700 numa peça de Ramon, R$2.000, cara, não economiza no corte, não. Contrata um cara que sabe. Então, eu falo nem para me contratar. Se quiser me contratar, ótimo, melhor ainda. Mas tem uma galera que corta Ramon hoje aí, já fizeram, bastante gente fez curso lá com a gente no Empório para aprender essa arte do corte a cutilho, né? E, pô, graças a Deus tem uma galera aí fazendo evento que eu fico feliz pra caramba, porque essa galera fazendo evento, ela tá espalhando essa desmistificação aí do produto. E o consumo consciente é a minha missão, cara. Você tem que comer e saber o que você tá comendo. Isso eu tenho como missão lá no Empório. E é por isso que eu faço esses cursos, falo bastante de corte, de tipos de presunto, porque, cara, quando a galera comer e falar, nossa, esse presunto serrano, esse é o ibérico, nossa, imagina, o melhor cenário que existe. A primeira vez, até de curiosidade, a primeira vez assim que experimentei foi em feiras, assim, em eventos, né, porque é muito comum, né, nos stands, você contratar lá no buffet, o Ramon e tal, super bacana. Na parte de eventos, o meu maior nicho, assim, de mercado são buffets e catering de feira. Exato. Que a galera gosta bastante, porque é um diferencial, né? Tem um cara muito, o cara andou a feira inteira lá, vai lá dar uma, putz, quer sentar, cheio de coisa. Aí come um presunto, né, uma cerveja, uma coisa assim, poxa. E aí começa o bate-papo, né? Não tem coisa melhor. E o legal também é que a faca tem que ser uma faca, né, diferente, mais molinha, assim, né? A chamada faca fiembreira, né? Fiembreira, tem uns 30 e poucos centímetros, e ela é mais fininha, ela é flexível, para ajudar. Se você vai com uma faca muito firme também, você tem umas horas que você tem que contornar o osso, e aí com uma faca flexível você consegue se adaptar às imperfeições ali da peça, então você consegue trabalhar melhor. Mas a faca também é outro... tudo é importante, né? Não adianta você saber toda a técnica e também trabalhar com uma faca horrível. Com certeza, não vai ter muito sucesso. Vendo seus vídeos, fala, poxa, é uma microcirurgia ali, né? Porque você acha a rótula e né, na parte da frente ali do presunto da peça, você acha a anatomia rótula do pernil. Putz, aí você arranca a rótula. Tem que estar na... Tem que estar na cabeça. Aí acha a rótula, aí tem a parte de trás lá da bacia, né? Também tem aquele osso ali que você vai contornando. Puxa, é fantástico, assim, né? Não, é trabalhoso, dá um mega trabalho. Uma peça de Ramon aí sendo cortada com calma, pode levar até umas 3 horas aí cortando o presunto sem parar. Então com certeza, nossa. É um trabalho né? dolorido, tem que gostar. Tá muito, né? E quem, por exemplo, compra, né? Tem gente que é fissurado, compra e tal. Que é que você fala, quem vai consumir, assim, por mais tempo, não tão tudo de uma vez, assim, vai aos pouquinhos,
é melhor começar pela parte mais magra, né? A parte ali da rótula ali, né? Isso, começa sempre por pela ali, babília, que é a babilha, parte tá. superior do pernil, né? Do Que é a pernil. parte mais magrinha. É questão a parte melhor tá lá embaixo. Isso. Mas ela tem mais gordura. Dura. Então, Tá. teoricamente, ela vai suportar mais tempo ali parado e vai ressecar com mais dificuldade. Se você começa pela parte gorda e depois de meses você vai começar a parte magra, ela já secou mais do que deveria. Sim. Então, o ideal para consumo, se for um consumo demorado, o ideal é começar sempre pela parte mais magra. Tá. E aí é o que eu falo, vai fazer uma festa, começa pela parte gorda, que você vai comer. Não é que o presunto em uma semana ele vai secar, não, pode dá para aguentar um pouquinho. E aí eu sempre falo, né, o começo da festa é o mais importante, né? Porque, galera, ninguém bebeu, então... Exato, já sai a vamos picanha começar ali. pela parte mais gostosa, que a galera acha maravilhosa, aí depois que entrou uns vinhos na cabeça, aí pode servir a parte magra que não vão nem ver. Eu nem lembrar mais. Mas é muito isso, aí vai uma festa, vai servir começa pela parte mais gostosa, pela parte mais equilibrada, que é a parte da massa. Mas vai comer em casa aqui, né? Deixar lá na sua adega, no seu bar lá. Começa pela parte magrinha, porque quando você virar, não vai ter perigo de estar seco. E para armazenar, Diego, depois logo que você tira a gordura ali e tal parte, passa-se azeite, precisa passar azeite, alguma coisa? Não precisa. É só tampar a gordura mesmo que você tirou, meio que tampa, né? Não precisa ficar passando azeite, nada disso, né? Não precisa. Muita gente passa azeite, e vai melhorar. Não vai melhorar nada no sabor, não adianta. E lembrando também que presunto, muita gente fala, mas qual é a data de validade? Vence com presunto, não estraga, tá? Isso é um outro mito que é contado aí. No mercado, é claro, tem uma data de validade, porque a gente segue normas, a gente segue leis, então tem que ter aí, senão o bicho pega. Mas o importador tem que colocar uma data de validade, geralmente é de 1 ano, a data de validade, mas daqui 1 ano ele vai estar estragado? Não vai estar estragado, só que ele vai estar muito mais seco do que ele era para estar, ele já vai estar mais oxidado, ele já vai estar com a gordura mais rançosa. Então, é o que eu falo, a galera fala, depois de aberto eu posso consumir em quanto tempo? O mais rápido possível. Porque quando o presunto sai da fábrica, ele está no seu pico de sabor. Dali para frente, ele não tende a crescer igual um vinho de guarda, que você coloca ele lá na prateleira, vou tomar esse vinho daqui 5 anos que ele vai estar maravilhoso. Não. Presunto, a cada dia que passa, ele está perdendo qualidade. Então, saiu da fábrica, o quanto mais rápido você consumir melhor. Mais gostoso vai estar o seu presunto. Entendi. Putz, mas eu vou consumir daqui 5 meses, vai estar estragado? Não vai estar estragado. Só vai estar diferente do presunto que se você fosse consumir há 5 meses atrás. Entendi. Então, é isso que a galera tem que pôr na cabeça. Não vai estar estragado. Só que eu abri o presunto hoje, comi, ele está sensacional. Daqui 5 meses eu vou comer a mesma peça, ela já mudou, a maturação ela não termina nunca, ela não para, não tem um botão de liga e desliga. Então ele vai estar sempre desidratando, ele vai estar sempre oxidando, e aí quando você for consumir de novo, você vai falar, putz, já não é mais aquele Ramon. Não é mesmo, ele já sofreu modificações ali. Então é por isso que eu falo, armazenar é simples, colocou a gordura, tirou aquela primeira camada de gordura, coloca em toda a parte exposta, plástico filme. Se quiser pôr em geladeira, pode pôr. Ele vai, guardando ele em refrigeração, ele retarda um pouco esse processo de desidratação. Mas aí, quando for comer, tem que deixar pelo menos umas 3, 4 horas fora da geladeira, porque a temperatura ideal de consumo é 23 graus, 25 graus, temperatura ambiente. E aí, para armazenar isso, não tem muito segredo, não. Não vou deixar em geladeira, deixa em lugar fresco, arejado, não deixa na cozinha. Tem muita gente que deixa na adega com ar-condicionado. O ar-condicionado prejudica bastante o produto, porque é um ar muito seco, aí vai ressecando todo o produto. Então é deixar em clima de... Eu falo que é deixar em clima de dispensa. Clima de dispensa. Não tem problema. Que tá ali no bate-sol, tá fresquinho, clima de dispensa. Deixa aí que é sucesso. Não tem. Ô Diego, sabe o que eu te perguntar? Tem até curiosidade.
tem uns pequenininhos agora, assim, né? Umas pecinhas. Tem, o Mini Ramon, virou Que é febre, isso? né? Isso, ele é como se fosse um mini serrano, assim? Eles usam, sendo bem sincero, aquele Tá, não é um subproduto, mas é um Ramon que ele passa por pouquíssimo tempo de cura, então ele não é um sim, presunto de, nossa, excelente qualidade, não é. tá, Ele é um presunto que passa por pouco tempo de cura e eles fazem como se fosse um blocão mesmo de presunto. Eles juntam tá. mais ou menos 2 peças, Ah, desossam, juntam 2 pernis, bota numa prensa, aquilo vai ficar um bloco e aí vai cortando meio que em triângulo e já vai dar um nossa, formatinho de mini Ramon e aí vai para tá. uma outra prensa para dar o acabamento. E aí Ah, aquilo vai para entendi. vácuo e vem para a gente. Certo, Na Espanha também tem, mas o mercado é muito diferente, né? Lá eles não entendi. comem Isso esse daí tipo de não, né? jamão, não. Não, tem Mas é lógico, aparecido, lá né? também tem vários tipos, várias qualidades, Da, vários preços. diferentes, Aqui a né? gente não tem muito acesso ao que eles têm lá, Tem né? lá. Mas Entendi. se você parar para analisar, quando a galera me pergunta do mini Ramon, eu sempre falo, quanto você vai pagar no mini Ramon hoje? Você vai pagar aí uns 360, Isso. 370 reais por 1 quilo de Tá Ramon. bom. Isso. Então você tem que colocar isso no lápis. Quando eu tô te Exato. vendendo uma peça de 8 quilos a 790 pau, 900 reais, ele sai muito mais barato com uma qualidade muito superior. Sim, Então é que o desembolso é menor no ato, mas se você fizer a conta é muito mais caro com por um certeza. presunto muito inferior. Sim. Então tem que analisar bem. Aí tem um mini ibérico, que eles chamam de mini pata negra, mas tá errado. É o Tá. mini Ramon ibérico, que é da raça ibérica, tudo, que é um de sebo, pouca maturação também. Você vai pagar aí uns quase R$ 1.000 numa pecinha de 1 quilo. Aquilo. Então tem que Tem que analisar bem aí avaliar. qual que é o Sim. seu consumo. Porque, lembrando, a peça não vai estragar rápido. Se você comprar uma peçona, não fica com medo que você vai ter que comer aquilo em uma semana. Não, pode Exato. comer em 5 meses, não tem Não problema. tem problema. Sim, sim. Então, faz as contas. Se você comprar 2 mini Ramon aí durante o ano, vai Você compensar já comprar paga a uma parte peçona. grande. Com certeza. Então, tem que fazer as contas aí, para ver o Sim, que vale a pena. sim. E falando de marcas assim, quais são as marcas bacanas assim de Ramon? De Ramon, que eu gosto bastante, Sim. Monte Nevado, Monte para mim Nevada. é a melhor que Tá. tem que a gente tem no Brasil. Segundo Ramon Segovia, que também é uma marca excelente. El Poço é muito bom. Bom. El Poço é uma marca boa pra caramba. Casa Del Monte também é boa pra caramba. Tem algumas marcas boas aí. Tem aí, chega pro final do ano pra gente, sempre tem lá no Empório, que é o Roselito, a Cinco Rotas, que são as referências mundiais aí, falando de presunto, que é sensacional. Top, assim. Tem umas marcas aí no Brasil que tem que tomar cuidado, que estão em grandes redes aí. Isso aqui é legal para os ouvintes conhecerem, né? Exatamente o comprar gato por lebre. Comprar gato por lebre. Tem Exato. muita marca hoje aí. Você encontra, se você procurar bem, você encontra presunto com ramoneira e faca por R$300. Exato. Eu só não sei como que os caras conseguem fazer isso, mas... Sim. Porque coloca aí o custo de importação, custo de criação do porco, maturação, tudo isso, a margem do cara que importou, margem do cara que está vendendo e ainda consegue vender a R$300. Nossa senhora. Loucura. Bem de se pensar aí, quanto custa o quilo do porco aí. Com certeza. Tá bem barato. Mas a marca com mais facilidade de achar, o que eu mais gosto é Monte Nevado e Ramon Segovia. Essas duas são... sem erro. Ramon Segovia é mais para os presuntos ibéricos, tem o ibérico de sebo deles, que é sensacional, 24 meses. Ah, mas esse não é o de belhota. Não é o de belhota, mas é sensacional. Um de belhota que eu comi recentemente, que eu adorei, foi o Espanhirros, que é uma marca também legal, que o presunto estava sensacional. Monte Nevado, falando de Serrano, Gran Reserva, 24 meses. Monte Nevado, eu falo com boca cheia, é o melhor presunto serrano que a gente tem no Brasil, é o Monte Nevado 24 meses.
Aquele presunto, o equilíbrio dele é sensacional. Sensacional. E lembrando, não tenho nada a ver com a marca, não tenho Sim, nada sim. com a empresa, só tô falando do meu gosto pessoal mesmo. Sim, sim, Tenho... claro. Não, imagina. Mas eu acho que são essas, as marcas são essas aí. Poxa, bacana. E tem alguma curiosidade, assim, que você acha engraçado? Relevante? Ou relevante, assim, para os nossos ouvintes sobre Ramon? Sobre Ramon? Puta, você me pegou, fez uma boa pergunta. Tem uma história de como surgiu, né, que eu acho sim. meio que Legal. engraçado. Tem algumas histórias, tem a que eu acho que é a verdadeira e tem eu acho que é a meio novela, meio folclore, assim, né? Sim. Que é essa que eu acho engraçado, porque tem conta aí os historiadores que tinha dois camponeses andando perto de um rio salubre, e aí achou um porco lá afogado, como a água era salgada, e aí levou o porco morto para dentro de casa para se alimentar, porque não estava podre nada, Sim. tinha acabado de se afogar, Legal. e aí deixou aquela pernil ali com água salgada, e aí foi curando, e aí virou Ramon, que eu acho difícil. E aí tem a história que eu acho que é a verdadeira, que é baseada num filósofo chamado Catão, que ele já tinha descoberto que o sal era um conservante natural, e aí os gladiadores, lá, os guerreiros iam guerrilhar, ficavam meses fora de casa, e aí eles caçavam, salgavam, porque eles já sabiam que o sal era um conservante natural. Na época do inverno, eles enterravam esse pernil, essa caça na neve, e aí ficava curando durante algum tempo ali, em baixa temperatura, com sal. O sal ia penetrando na carne por osmose, e aí passava a época do inverno, a neve derretia, e aí eles colocavam essa carne para dentro de casa e continuava o processo de maturação em temperatura ambiente. E aí surgiu o Ramon, que eu acho que é mais coerente do que a história do porco afogado na água salgada. Mas são essas curiosidades. Aí tem uma outra curiosidade também que recentemente até li numa história falando dos guerreiros templários, na época que os muçulmanos tinham as guerras na Espanha. Sim. E aí, para eles saberem que ali não existia um muçulmano, eles penduravam uma pata de Ramon na porta de casa, porque carne suína, muçulmana não consome, e aí ele sabia que ali não existia um muçulmano, ali era um espanhol, então não atormentavam eles. E era uma forma e é por isso que os Ramones hoje são expostos na loja, tudo pendurado, que pega um pouco dessa herança de guerra que eles penduravam o pernil por causa que eles queriam dizer que ali tinha um espanhol, não tinha vida inimiga. E aí até hoje veio essa cultura de pendurar peças nas lojas, nas vitrines, enfim. Veio um pouco dessa história, dessa cultura de guerra, que é uma curiosidade que eu acho que é bem interessante. Não conhecia. Pô, que bacana. Muita gente acha que é por causa da maturação, mas não, é por causa desse período de guerra aí. De guerra, né? Nossa, que demais. É bem legal. Pô, Diego, mas acho que deu pra gente abordar bastante coisa, né? Tirar a dúvida do Parma, os tipos de serrano, ibérico, que é belhota lá. Falamos bem rápidos, mas... Com certeza, deu bem sucinto, assim, pra gente desmistificar, né? Até para as pessoas terem um pouco mais, né? Nem tudo é pata negra, nem tudo... nem tudo é Parma, tem que tomar cuidado. Nem tudo é Parma, nem tudo é serrano, né? Mas lógico, o podcast também não pode virar um audiobook, né? Senão a galera não tem paciência. Com certeza. Mas eu fico disponível lá nas minhas redes sociais. Lá isso que eu queria te... Exato, isso que eu queria te pedir. Faz a divulgação de suas redes. Se quiser trocar uma ideia de presunto, pode mandar mensagem lá que eu fico conectado 24 horas por dia. @Chef Carrilho, e o do Empório é @epatanegra. Eu estou por trás das duas redes sociais aí, pode mandar mensagem lá que eu respondo. Com certeza. Que bacana. Mas é isso, Diego. Obrigado, viu? Que é isso, eu que agradeço. Obrigado aí
Vou aproveitar e deixar o convite para todo mundo ir lá no Empório Pata Negra, visitar Isso. lá, comer umas fatiazinhas de Ramon. Com certeza, por Fica ali favor, no bairro né, do pessoal? Piranga, Sim, bairro antigo ali, em frente à hamburgueria do Seu Osvaldo, para quem poxa, não conhece. É clássico. uma hamburgueria bem famosa, Sim, que é bem de frente, perto do Museu do Ipiranga, ali na Rua Bom Pastor, 1644, pode ir lá. Estou todos os dias lá, vai ser um prazer fatiar Ramon para vocês. isso. E ao lado também da Paeiras Pepe, né? Isso, encostado com o Paes Pepe ali. Pepe. Então, já faz o seguinte, come umas fatias de Ramon lá no Empório e vai comer a paella Paeja, no Pepe. ali no restaurante. Aí fica show. Que bacana. Legal, Diego. Obrigado, viu? Grande Que é isso, abraço. eu que agradeço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.